vidas, porque a oração nada mais é do que uma conversa com o nosso Pai, né? Nós abrimos os nossos corações, sem aquele negócio automático, né? Aquele que você, Senhor, meu Deus e Pai, e vai aquela reza, né? Aquela repetição. Então, que nós possamos abrir o nosso coração verdadeiramente para Deus. Eu creio que cada um de nós temos pedidos para fazer para Deus, e nós temos que fazer esses pedidos crendo, né, que, igual diz a palavra de Deus aqui, se a gente dizer para um monte, se a gente ter fé, falar para um monte, ó, você sai daqui e vai para lá, o poder de Deus vai fazer isso. Não é o meu poder, não é porque eu estou orando, ou o Rafa está orando, mas é o poder de Deus que é manifesto nas nossas vidas através da nossa fé, através da forma que nós cremos em Deus. Então, a nossa oração sincera, ela tem que ser com muita fé, porque eu preciso de um milagre, eu creio que cada um de nós precisamos de um milagre, então nós temos que pedir com fé, mudar aí um pouquinho a nossa forma de orar, e orar com mais intensidade, com mais sinceridade diante de Deus, pedir a Deus mesmo que a nossa vontade esteja totalmente alinhada com a vontade de Deus, e quando nós pedirmos alguma coisa para Deus, o Senhor, Ele vai ter prazer de nos dar, porque o Senhor, Ele é rico em misericórdia, e Ele se agrada em realizar os nossos sonhos. Amém. É isso aí. Olha só, em Efésios 6,18, a palavra fala assim: orem no Espírito em todas as ocasiões. Vou repetir: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aí eu estava lendo esse versículo e me lembrei do caso, de uma situação, uma experiência, né? Eu até contei outro dia lá em cima para os adolescentes, que eu sou muito voado, assim, minha cabeça, às vezes eu estou aqui no louvor tocando, minha cabeça assim está longe, claro, pensando, né, na situação, em Deus, na música, às vezes esqueço nota por causa disso, minha cabeça é muito voada, assim. Então às vezes quando eu pego para orar, eu sento para orar, tiro um momento para orar, minha cabeça assim, eu esquecia das coisas que eu sabia que eu tinha que orar. Então eu terminava de orar, eu falei, nossa, eu tinha que orar por isso. Aí tinha que voltar a orar, ou então deixava para orar num outro momento. Então, para me ajudar nas orações, comecei a escrever. Antes de orar, eu sento, começo a escrever aquilo que eu quero falar com Deus, aquilo que eu quero pedir, por quem que eu quero orar. E isso foi muito bom. Eu fiz uma listinha de orações fixas, que eu gosto sempre de fazer nas minhas orações. Isso tem me ajudado muito. E outro dia aconteceu algo muito interessante. Por que eu li 2 vezes aqui? Orem no Espírito em todas as ocasiões, e é todas as ocasiões mesmo. A gente tem pelo menos eu tinha uma falsa ideia de que a gente deve chegar a Deus somente com aquilo que a gente acha que é mais importante. Não, essa coisinha aqui mais simples aqui, não preciso falar isso com Deus, não vou falar não vou tomar o tempo de Deus, né? A gente é meio besta, né? A gente começa a pensar essas coisas. Mas outro dia eu coloquei nas minhas orações, coloquei no meu caderno de orações, pedindo a Deus para que Ele protegesse as minhas finanças, a prosperidade da minha casa, os meus bens, para que eu não viesse a perder nada, para que eu não viesse estragar nada, para que eu não viesse a sofrer nenhum tipo de perca financeira. É um momento complicado, né? A gente fica preocupado com essas coisas. Então coloquei diante de Deus, ó Deus, proteja, né, aquilo que o Senhor me deu. E aí na mesma semana, um dia ou outro, minha cabeça é muito voada, né, igual eu falei, no meu serviço, eu estava saindo do trabalho, eu estava com alguma coisa na mão, pesado, carregando, acho que era uma cesta, coloquei meu carregador do meu celular em cima do carro, coloquei a cesta dentro do carro e fui embora. Trabalho lá no Belvedere, vim descendo um anel rodoviário inteiro, eu nem lembrava que eu tinha colocado alguma coisa no teto do carro. Chegando já quase aqui na Amazonas, o motoqueiro do meu lado, buzina, e aponta assim para o teto do carro, fui no meu carregador. Aí encostei o carro assim, o motoqueiro foi esperando, não sei, com medo de repente do carregador cair, de repente me ajudar alguma coisa. Estava lá o carregador exatamente no mesmo lugar onde estava.
E o motoqueiro, não, deu sorte demais, velho. Você deu muita sorte. Eu falei, beleza, tá, obrigado. Peguei, fui embora, não me toquei. No meio do caminho, eu me toquei da oração que eu tinha feito, pedindo a Deus para me proteger. Depois eu fui pesquisar, 50 conto com carregador. Perder R$50 é muito chato, velho. É muito chato. E pode parecer às vezes uma coisa simples, Deus cuidou do seu carregador. Cara, cuida, Deus cuida de tudo. O que Paulo escreveu aqui aos Efésios é: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos, em todas as situações, por todas as pessoas, estando o tempo inteiro atento. Então, assim, Deus cuida das coisas pequenas também. A gente pensa que não, às vezes não, Deus, está cheio de gente doente, o que Deus vai me preocupar com o carregador? Cara, Deus é ilimitado. Da mesma forma que Ele está olhando por todos os santos, Ele está olhando para a gente, Ele cuida de nós e Ele escuta a nossa oração. Independente de quem nós somos, Ele escuta a nossa oração. E Ele atende a nossa oração. E a partir desse dia, assim, eu passei a colocar mesmo tudo em oração. Escrevo tudo que eu quero orar a Deus, depois eu vou lendo e orando, às vezes eu esqueço, volto lá, abro o olho, Deus, e vou tendo uma conversa, porque a conversa é diferente da reza, né? O Léo falou sobre a reza, a gente não reza, né? A gente não pega um texto e vai lendo como uma reza, a gente ora, a gente conversa com Deus, como é um diálogo, né? Então, assim, é algo que a gente deveria levar mais a sério em todas as situações, em todas as ocasiões, para fazer tudo, seja para, comprar um tênis na internet, seja para a cura de alguém na família, seja em tudo, a gente deveria levar mais a sério essa questão de oração. Eu lembrei do tênis porque a Gabi comprou um tênis na internet, deu tudo errado, tá lá tendo problema. Devia ter orado antes, Deus impedia ela de fazer a compra. É verdade. Juntando o que vocês dois falarem sobre não orar por religiosidade, ou meio com obrigação, vou orar porque eu tenho que orar, isso é muito importante, né? Tem até um texto na Bíblia que fala para a gente não orar repetidamente, falando só as mesmas coisas, porque isso é os pagãos que fazem. É igual você falou, porque faz uma reza, né? O que eu tenho que orar? Isso aqui. Então, eu vou orar isso aqui todos os dias. Às vezes a pessoa está passando por um problema financeiro, um problema na família, mas ela ora a mesma coisa. Não ora para alguém ser curado, não ora para melhorar de vida, não ora para ser renovado todos os dias, a pessoa fica focada lá só no textinho ali e tal, e esquece que Jesus igual você falou, Deus é ilimitado. A gente pede várias coisas aí, qualquer coisa, e a nossa oração pode ser atendida. Então vamos lá, segunda coisa que eu coloquei aqui, ore porque a oração tem poder. E aí eu coloquei o texto de Tiago, capítulo 5, os versículos 17 e 18. Olha o que diz o texto, que interessante. Falando sobre Elias. Elias era um humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse, e não choveu sobre a terra durante 3 anos e meio. Orou outra vez, e o céu enviou chuva, e a terra produziu seus frutos. Eu coloquei esse exemplo de Elias aqui para mostrar o quão poderosa é a oração. Dá até para juntar com o que você falou aí. A coisa tão pequena também, você vê que a oração vai para as coisas pequenas e para as coisas grandes. Pode ser para cuidar de um carregador de celular, ou para impedir que chova, ou para que chova. Então a nossa oração tem poder. Esses dias eu estava pregando sobre fé. Preguei sobre fé e falei com o pessoal. Gente, às vezes o pessoal chega na igreja e manda as outras pessoas orarem, e elas não oram não. Pensa, não só a oração de quem está no altar lá, o pastor ou o líder, é que tem poder. A minha oração não vale nada. Então eu mando o outro orar e eu fico tranquilo. Não oro não. Aqui caso você está saindo de casa para ir para a igreja, a pessoa que ora por nós lá, viu? É, terrível. Ao invés da pessoa ter um momento com Deus ali, é o que a gente fala que é um sacrifício. A gente precisa ter um momento de sacrifício ali a Deus, porque, primeiro, a nossa oração ela é atendida, e segundo, porque a nossa oração tem poder. Então a gente ora sabendo que a oração tem poder. Poxa, eu vou orar ali porque eu sei que Deus pode tudo, então eu vou orar e vai acontecer. E se não for para acontecer, Ele vai te falar, filho, não é para acontecer. De qualquer forma você vai ter uma resposta, porque a oração tem poder. Então eu coloquei esse exemplo de Elias aqui para mostrar que às vezes tem alguém na sua família aí, igual eu falei, está com doença, precisando de cura, está com dificuldade financeira, ou talvez até você mesmo, dentro da sua casa, está passando uma luta aí, e você ora sem acreditar, sem acreditar que a oração tem poder. Você só ora porque você está orando mesmo.
Não, ora lá, Jesus, eu creio que o Senhor tem poder, o Senhor pode tudo e vai acontecer, e se não for para acontecer, me dá um sinal, porque eu estou orando aqui e eu tenho fé que vai acontecer, porque eu sou filho de Deus também, e eu creio no Senhor e a oração tem poder. Então, foca em Jesus aí, porque a oração tem poder, gente. Às vezes as pessoas não acreditam nisso, não. Igual quantas vezes a gente não aconselha as pessoas aí, não, eu não estou com dificuldade de buscar Deus, de orar e tudo mais. É por isso que não acontece nada na vida da pessoa. Quando vai orar, acha que está fazendo um favor para Deus. É nós que temos que realmente nos render aos pés de Jesus, porque Ele que vai nos abençoar, não é eu que estou abençoando Jesus. Então a oração tem poder, porque Jesus tem poder, não é porque eu sou poderoso, é porque eu sou filho de Deus e eu falo com Deus e Ele me atende diretamente. Amém? Pois é, cara. E aí as pessoas começam a colocar um monte de regra, né, para fazer a oração, sendo que a gente, igual o Hermes leu ali, a gente tem que orar, né, ter a nossa mente orando com o Senhor em todo tempo, em pensamento. E aí, uma vez, na empresa que eu trabalhava, rolou lá que o pessoal tá assim, vai rolar um bônus aí para os funcionários e tal. E aí ficou aquele burburinho, né? Aí uma semana, não, vai rolar, não, cancelaram o bônus e tal. E ficou naquele vai e vem, você nunca sabia o que realmente ia acontecer. E aí um dia eu indo para o trabalho, dirigindo, e eu estava até na Avenida Tereza Cristina, eu lembro direitinho. E aí eu orando, Senhor, meu Deus, esse bônus podia acontecer, viu? Porque eu estou precisando mexer naquela obra lá de casa e tal, tem um monte de coisa para fazer. E aí fui e orei. Falei, quer saber? Eu pensei, falei, não, eu tenho que colocar isso diante de Deus, vou orar. E orei e pedi a Deus, ô Senhor, abençoa que esse povo libera esse negócio lá, se for para acontecer mesmo. A gente nunca sabe se é verdade e tal. Aí, beleza, fui trabalhar, estou trabalhando normal. Quando deu meio-dia, cara, um dos diretores reuniu todo mundo no escritório assim e anunciou o bônus. Então, tipo assim, eu fiquei assim, porque no momento que ele anunciou, Deus trouxe na minha memória. Então, assim, eu orei de manhã indo para o trabalho, eu tive a resposta por aquilo que eu orei, meio-dia. Então, assim, Deus respondeu imediato. Então, assim, foi algo que Deus falou muito ao meu coração, porque realmente a gente tem que orar com fé. E a nossa oração, ela tem poder, sim. Quantas e quantas vezes nós não vemos aí testemunhos de curas através da oração? Então, Deus, Ele é poderoso para nos usar, para orar, para impor a mão nas pessoas e elas serem curadas, para vencermos batalhas através da oração. A história da igreja diz isso, né? Quantas e quantas batalhas foram vencidas através da oração. E aí uns dias, um tempo atrás, eu estudando um pouquinho sobre a história da igreja, e eu vi a história de John Knox, quando a rainha da Inglaterra falou, eu temo mais as orações de John Knox do que os exércitos da Escócia. Então, assim, eu fiquei assim, de cara com a rainha que tinha lá um exército ao seu dispor, né, numa guerra para lutar. Ela falou que temia as orações de um homem do que os exércitos de um país. Então, assim, quando nós nos colocamos diante de Deus, Ele age de uma forma poderosa demais nas nossas vidas. Então a oração, ela tem o poder para curar, tem o poder para libertar, tem o poder para fazer os milagres acontecerem nas nossas vidas. Então, que nós possamos orar com fé, orar com fervor mesmo diante de Deus, colocando as nossas causas diante do Senhor, saindo ali daquilo que é programado, né, como se as pessoas fossem robôs, igual o Rafa falou, leu a cartilha ali, né, da oração. Não, e simplesmente nós colocarmos tudo diante de Deus com fervor e tendo fé que Deus vai fazer o milagre nas nossas vidas. Amém. A Gabi, ela é um exemplo muito, que eu gosto muito dessa questão de poder de oração e de propósito. Ela trabalhava numa empresa e eu já trabalhava lá em cima no Belvedere. E ela fez um propósito que ela queria sair daquela empresa, queria arrumar um outro trabalho com X salário e perto de mim, no jeito que ela podia ir trabalhar comigo. E ela ficou no propósito, não foi assim rápido, não foi algo
que foi assim, né? Que às vezes Deus responde rápido, mas às vezes Deus demora um pouco para responder, e às vezes Deus não dá aquilo que a gente, né, pede. E ela ficou nesse propósito e para resumir, por causa do tempo, conseguiu exatamente da forma que ela pediu, perto do meu trabalho, de forma que ela, por muitos anos a gente foi trabalhar junto, porque ela não queria mais pegar ônibus, porque, né, ninguém gosta de pegar ônibus. E foi um propósito que ela fez: Deus, eu quero que seja dessa forma e tal. Claro que se Deus... É muito importante o que você falou, que às vezes, né, pode não acontecer aquilo que a gente está pedindo, e a gente tem que ter maturidade para isso. Então, assim, foi na época, assim, foi algo que me alimentou a minha fé, assim, muito grande, ver ela passando essa situação. E sobre Deus, às vezes, nos responder, às vezes acontece. Recentemente, né, meu pai faleceu e, sim, a gente ficou muito tempo orando pela recuperação dele, e Deus não deu recuperação para ele, Deus recolheu ele. Mas aí eu lembrei de algo assim, de muitos anos atrás, no meu início de conversão, deve ter uns 10, próximo de 10 anos, eu estava na igreja e meu pai estava... As coisas lá em casa não estavam legal, assim, questão de saúde. Meu pai estava com um probleminha lá, a gente tinha encontrado, eu encontrei 2 vezes no telhado de casa, uns trabalhos de macumba que tinham feito para a gente lá, e assim, coisas muito estranhas e tal. E aí eu senti mesmo um espírito de morte, e na hora eu comecei a orar a Deus, comecei a clamar a Deus, pedindo, e eu fiz um pedido muito específico para Deus. Falei: Deus, sustenta a vida dos meus pais para que eles possam conhecer os meus filhos. Porque eu não conheci meus avós, eu só conheci uma avó, e eu queria que minha filha, meus filhos, tivessem a oportunidade de conhecer os avós, as avós. Então, Deus me respondeu claramente: filho, pode ficar tranquilo, que eu atendi a sua oração. E quando meu pai faleceu, aquilo me veio na memória, e eu pensei: meu pai era para ter falecido lá atrás, aquela era a época dele, porque ele quase foi. E me lembrei de Jesus falando, de Deus me respondendo, falando: eu vou atender a sua oração, e graças a Deus meu pai pôde conhecer, né, a neta dele, foi conhecendo a neta, tem foto, tem registro, coisa que eu não tenho dos meus avós. Isso foi algo assim, uma resposta clara que Deus deu na minha vida. Isso foi muito interessante, e isso só seria possível se eu tivesse orado. Se eu não tivesse orado, se eu não tivesse aberto a minha boca, talvez meu pai tinha falecido lá muito tempo atrás. Então, é muito poderosa mesmo a oração. Olha aí, gente, a importância da gente orar. Então, primeira coisa, ore que você será atendido. Segunda coisa, ore porque a oração tem poder. E terceiro ponto que nós vamos falar aqui, a gente vai falar um pouquinho mais rápido aqui, porque o nosso horário está ficando avançado aí, né? Então, terceira coisa aqui, ore com fé. Com isso eu vou contar uma breve história. Essa história não é minha, não. Eu estava estudando, eu até conversei com meu pai, mostrei essa história para ele. Essa história é boa, hein? Mostrou lá. Eu falei: rapaz, na hora lá eu fiquei até travado assim, que eu falei: não, às vezes a gente nem ora. Então eu vou contar para vocês aí, para de alguma forma vai impactar você e vai te marcar, eu espero. Amém? Então a história era a seguinte: tinha um orfanato, existia um orfanato, e tinha uma das mulheres que trabalhavam lá, estava grávida. Estava grávida, e era uma época lá que estava muito frio, o pessoal lá do orfanato estava passando necessidade de algumas coisas, e quando ela estava tendo o bebê, teve que ter o bebê no orfanato, e assim que ela teve o bebê, ela faleceu. Só que ela já tinha uma filhinha de 2 anos, e agora um bebezinho recém-nascido. E aí sobrou para as moças do orfanato cuidar do bebezinho, só que não tinha uma incubadora, não tinha nada. E aí elas tiveram que se virar lá com que elas tinham os cobertores e tudo mais. E elas falavam lá que a única coisa que precisava lá era uma bolsa, aquelas bolsas de água quente, que lá era um país tropical e não precisava, não era normal o pessoal ter isso em casa. Só que elas precisavam para cuidar do bebê. E aí elas ficaram desesperadas ali, e aí foi passar a primeira noite. Teve que juntar as irmãs lá, dormir em volta assim do bebê para que não viesse bater a friagem, porque isso para um bebê faz mal, perigoso. E aí deitaram em volta do bebê lá e cobriram o bebê tudo direitinho, com o maior amor, com o maior carinho.
E aí passou outro dia, elas falando lá que precisava da bolsa de água, aquela coisa, para poder cuidar do bebê direitinho, para o bebê não poder morrer. E aí, uma das menininhas do orfanato, a menininha tinha 8 anos, ela falou assim, vamos orar. Assim, eu era um orfanato de cristãos, vamos dizer assim, né? E as irmãs olharam para ela assim, ué, a gente não orou, não. E aí a menina de 8 anos falou, vamos orar, ué. Vamos orar, e que Deus vai mandar a bolsa de água, e ora para a menininha também, para Deus mandar uma bonequinha, que aí a menininha distrai com a boneca e vocês conseguem cuidar do bebê com mais propriedade aí e tudo mais. E aí oraram, ajoelharam lá, oraram, a menininha orou, e ela botou fogo na oração lá, aquele negócio, uma criança, que o povo fala que a oração de criança é mais poderosa, né? A gente é engraçado, fala uns negócios assim, e aí a menininha orando e tudo mais. E aí o que aconteceu? Passaram-se 2 a 3 dias, elas tinham esquecido que tinha orado. E aí chegou uma encomenda na frente do orfanato. E elas ficaram tudo felizes, né? Porque sempre que acontece esse tipo de doação para esse tipo de instituição, todos ficam muito felizes, porque é uma situação que está ali ajudando e tudo mais. E aí, elas, como elas tinham esquecido que tinha orado, foram abrir a caixa, e aí foram tirando as coisas e tal, e todos os produtos de higiene, as coisas, comida que elas estavam precisando, tudo foi tirando e tal. E aí chegou uma hora que elas abriram a caixa lá e tinha a bolsa de água. Aí uma olhou para a outra assim, uai, não é que a oração funcionou? Aí a menininha chegou e falou, uai, se veio a bolsa, veio a boneca também, olha aí. E aí olharam no fundo da caixa e veio a boneca também. A bonequinha para a criancinha mais velha, assim, de 2 anos. E a oração delas foi atendida em poucos dias. E aí eles foram lá depois, entender o que aconteceu, mas chegou muito rápido. A gente orou, geralmente as encomendas demoram tanto para chegar. E aí elas foram olhar lá o remetente que tinha enviado. Era uma moça que tinha sido criada lá, mas aí ela tinha, né, se desenvolvido e tudo mais, já tinha saído do orfanato, e a encomenda tinha sido enviada há 5 meses atrás, e Deus já tinha preparado a encomenda 5 meses antes, para quando a menininha orasse, a encomenda chegasse lá no tempo certo. Então, por que eu estou falando sobre orar com fé? Que, às vezes a gente ora sem acreditar que as coisas vão acontecer, e a oração de uma criança fez com que concretizasse ali o que elas precisavam naquele momento. E muito antes delas pensarem que ia acontecer, já estava tudo acontecendo, porque Deus já tinha movido as coisas. E eu até coloquei um texto que fala exatamente sobre isso, que é Isaías 65, versículo 24. Está escrito assim, antes de clamarem, eu responderei. Ainda não estarão falando, e eu os ouvirei. E foi exatamente isso que aconteceu. Eles nem imaginavam que tinha uma encomenda já chegando, com exatamente as coisas que eles tinham pedido. E vai ser assim com a gente. Às vezes a gente começa a sonhar, né, querer algumas coisas e tal, e Deus já está ajeitando tudo direitinho, o que tem que acontecer e o que não tem que acontecer. Então ore com fé, porque as coisas vão acontecer na sua vida. Amém? Tá vendo, irmãos? A oração, ela é poderosa demais. Eu quero ler um texto aqui para vocês, que é Tiago 5,16. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Então, se você está passando por algum problema na sua vida, você está querendo algo, você está em busca de uma realização para a sua vida, alinhe o seu pensamento, aquilo que você busca, com a vontade de Deus, e ore com fervor. Ore crendo que Deus, Ele move os céus e terra. Deus, Ele muda as coisas. A história que o Rafa contou aqui, uma encomenda de 5 meses, Deus, porque não tem outra ação que justifica isso. 5 meses a encomenda lá, é Deus mesmo que preparou tudo certinho para que as coisas acontecessem, chegassem ali no tempo certo. E quantas vezes não é assim com as nossas vidas? Né? A gente vê as coisas acontecendo. Eu e minha esposa, nós sempre estamos orando ali, porque nós estamos construindo e pedindo a Deus para nos abençoar. E aí, cara, de um certo tempo para cá, eu parei de fazer conta, porque a conta não fecha. O que a gente vai fazendo, e se pegar o dinheiro que a gente ganhou, não
Não bate, não bate. Sabe, a gente conseguiu conquistar muitas coisas que não entrou esse dinheiro. Não faz sentido. Então, assim, e Deus, a cada etapa que nós, né, avançamos, Deus, ele nos surpreende, porque tudo ficou do jeito que a gente sonhou, do jeito que a gente planejou, do jeito que a gente quis. Então, assim, a gente esbarrou em algumas limitações, em até algumas palavras negativas. Ah, compra um mais barato, compra um outro aqui mais, né, mais simples assim. Até eu mesmo falei com ela algumas vezes, tá, isso aí não. Ela, não, nós vamos comprar porque a gente quer esse. Eu falei, não, então beleza, então vamos. E Deus foi abençoando, saiu tudo assim, tá saindo tudo do jeito que a gente quer, e Deus vai nos prosperando. Então, a minha palavra mesmo, para você, que tem buscado algo, que tem orado por uma cura, alinhe de acordo com a vontade de Deus. O Hermes disse muito bem que às vezes Deus não vai fazer, porque Deus sabe o que é melhor para a gente. Deus sabe o tempo certo das coisas acontecerem nas nossas vidas. Ele é o Senhor do tempo. E quem nunca ouviu dos seus pais, pai, me dá isso. Não, por quê? Por que não? Por que não? Ele é seu pai, fim de papo. E Deus também, da mesma forma, existem algumas coisas que nós pedimos a Deus, Deus não vai dar, porque não é para dar, não é para nós. E é simples assim, Ele é o Senhor de todas as coisas, mas que nós confiamos no Senhor, colocamos a nossa confiança, a nossa fé totalmente em Cristo. Essa história que o Rafa contou me fez lembrar de uma aula do seminário que eu tive semana passada. Gênesis 1:14 fala assim, ó: disse Deus, haja luminares no firmamento no céu para separar o dia da noite. Sirvam eles de sinais para marcar estações, dias e anos. E sirvam de luminares no firmamento do céu para iluminar a terra. E assim foi. O que isso tem a ver com essa história? É o que a expressão que o Léo usou. Deus é o Senhor do tempo. E o tempo, a nossa forma de contar o tempo foi criação de Deus. Deus está acima do tempo e o próprio tempo é criação dele. Então ele não está limitado ao tempo, porque nada do que ele criou pode limitar ele mesmo. Então a gente às vezes esquece disso. Deus já sabia, desde o início da criação, ele já sabia desse momento. E não é que ele prevê o futuro, é porque o futuro é algo que ele mesmo criou, está abaixo dele. O futuro não pode limitar a Deus, porque Deus criou o futuro, Deus criou o tempo. E nos tempos vindouros, no novo céu e na nova terra, já não haverá mais o tempo novamente. Vai ser como no início, que não tinha dia, não tinha noite. No novo céu e nova terra, no fim de todas as coisas, né, que tudo se passar, vai ser assim novamente. Ou seja, a gente também não vai ser mais limitado ao tempo. Então, essa história me fez lembrar disso. Isso não quer dizer, né, que a gente não deve orar. Não, Deus já sabia que eu orar, então não precisava de orar. Não, precisava sim. É importante, é disso tudo que a gente está falando. E essa história me fez lembrar disso. E isso nos faz lembrar o quanto Deus é poderoso, e é esse Deus que nós estamos orando, é a Ele que nós estamos colocando as coisas diante dEle. E o mais louco ainda é que esse Deus que criou a contagem do tempo, criou o próprio tempo, Ele atende as nossas orações, velho. Isso é muito doido, seja em coisas pequenas, de tudo que a gente já falou, que coisas grandes. Esse Deus poderoso, Ele atende as nossas orações. É de ficar assim, maravilhado também, assim, com grande temor, né, por causa do poder dele, mas maravilhado por causa do amor dele, né, por nós. Isso aí. E quarto e último lugar aqui para a gente poder encerrar, beleza? Eu coloquei aqui, ore no nome de Jesus. E coloquei o texto de João, capítulo 14, a partir do versículo 12. Olha o que o texto diz. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim, fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. E eu farei o que vocês pedirem em meu nome, para que o Pai seja glorificado no Filho. O que vocês pedirem em meu nome,
eu farei. Então aqui é a junção de tudo que a gente falou, só que aqui é o foco principal. A gente não ora porque é uma obrigação ou porque vou orar ali que tem que orar. Não, a gente ora porque Jesus deixou um legado para nós. Enquanto cristãos, a gente tem algumas coisas que nós devemos fazer. Estou falando, não, você é obrigado a orar. Se você é cristão, tem que orar. Não vou te obrigar, não, ajoelha e ora aí agora. Não, né? Tem que entender que a gente ora no nome de Jesus, por quê? Porque quem tem poder é Ele. Juntando tudo que a gente falou aqui, quem vai nos atender? É Deus por meio de Jesus. Ore porque a oração tem poder. O nome de Jesus que tem poder. E ore porque e ore com fé. Quem nos dá fé é Jesus. Então é tudo voltado em Jesus. Então a gente ora porque o nosso foco é Jesus. E o texto fala aqui, se vocês pedirem em meu nome, eu farei. Então, igual o Léo falou aqui, se a gente for orar por religiosidade, porque a gente ora porque da igreja ora. Não vai acontecer. A gente tem que orar porque a gente tem que orar no nome de Jesus. Porque Ele fala, se vocês pedirem, eu farei. Continuem a minha obra. Então a gente ora para continuar o legado de Jesus. Não vou orar porque eu tenho um papel pregado na parede que eu tenho que orar a mesma coisa todo dia. É o que a gente já falou. Às vezes está acontecendo 300 coisas diferentes e a gente está focado lá no que Deus já tem feito todos os dias nas nossas vidas, e a gente esquece que tem os nossos familiares, tem as pessoas que estão próximas da gente, tem a nossa própria vida também. Quantas vezes a gente não ora tão focado nos outros, a gente não ora por nós. Às vezes a pessoa tem um sonho de comprar uma casa, de comprar um carro, igual o Léo aqui falou, estou reformando minha casa. Ela tem o sonho dele, ele quer as coisas lá, e ele tem feito as coisas lá porque Deus tem abençoado. E aí, às vezes, a gente esquece de orar por nós mesmos. Poxa, eu tenho um sonho, de repente eu quero fazer uma faculdade, eu quero fazer um curso, uma especialização, e a gente faz tudo por todo mundo, ora por todo mundo. Eu não estou falando que isso é errado. A gente tem que orar por todo mundo, a gente tem que fazer as coisas pelas outras pessoas, mas que a gente lembre que nós também somos filhos de Deus. Então, que Deus também possa nos abençoar, porque eu acredito que se Deus nos abençoar, a gente também vai poder abençoar outras pessoas. Então a gente já ora por outras pessoas, mas através de nós, do que a gente tem, o que a gente pode fazer, a gente também pode abençoar outras pessoas, tanto através da oração como fisicamente, vamos dizer assim. Então ore no nome de Jesus, porque é o nome dele que tem poder. Não vou orar no meu nome, no nome do Léo, não vai acontecer nada. Imagina, eu queria pedir aqui em nome do Hermes, não vai acontecer nada, gente, vai acontecer nada. Foi o que o Léo falou aqui, se tiveres fé, como um grão de mostarda, vai fazer as montanhas se mexerem, porque é o nome de Jesus que tem poder. Ele não vai orar com fé, Jesus, eu tenho fé que aquela montanha vai mexer ali, porque eu estou orando. Não, estou orando no nome de Jesus. É o nome de Jesus que é o foco aqui, é o que tem poder, é o que nos dá fé, e é Ele que nos atende. Amém? Vou deixar eles fazerem uma breve conclusão aqui, aí nós vamos orar, porque a gente falou sobre oração, nada melhor do que encerrar fazendo uma oração, né? Pois é, Rafa. E aí, no texto que você leu, só quero tirar uma frase aqui. Para que o Pai seja glorificado no Filho, o que vocês pedirem em meu nome eu farei. Tudo aponta para Jesus, né? A Bíblia aponta para Jesus. As nossas vidas, ela tem que apontar para Jesus. Tudo que acontecer nas nossas vidas, os milagres, as respostas das nossas orações, isso é para glorificar o nome de Jesus. Porque Ele é santo, porque Ele é todo-poderoso, todo poder foi dado no céu e na terra, para Jesus, igual o Rafa falou, é quem tem o poder, e Ele mesmo disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, né? Então, nós temos algo, nós queremos algo para as nossas vidas, Jesus é o caminho e a vida, e a verdade. Então, tudo que nós queremos, tudo que nós buscarmos, nós temos que ser maduros o suficiente para entender que as respostas das nossas orações, os desejos do nosso coração, têm que ser para glorificar o nome de Jesus, né? Se eu não me engano, Salmos fala que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus, né? Que nós possamos viver isso, colocando a nossa vida diante de Deus, que a nossa vida seja uma oferta agradável a Deus, e assim, com toda oração e súplica diante de Deus, nós nos apresentaremos a Ele, buscaremos a Ele, e o Senhor
na sua infinita glória, na sua infinita misericórdia, com certeza tem o prazer de atender os desejos do nosso coração, para que nessas nossas realizações o nome de Jesus seja glorificado. Eu, dando testemunho da minha casa aqui, aquilo só está de pé porque Jesus interveio ali, a mão de Jesus está ali, não porque eu fiz nada. E com certeza, cada um aqui, se contar alguma coisa, o mérito nunca é nosso, é sempre de Jesus. Então, que nós possamos ter fé de colocar tudo nas mãos de Jesus, as pequenas coisas, as grandes coisas, porque Jesus ele tem prazer em realizar. É isso aí, vamos lembrar. Deixa eu ver se eu acho uma. Rápido aqui. João 1, no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus, ele estava com Deus no princípio. Versículo 3, é esse aqui, ó. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Então, tudo só existe por causa de Jesus. Tudo foi feito por meio dele. E é o nome dele, é o nome de Jesus é que tem poder, né? Ele, somente através do nome dele. A gente, pela nossa própria inteligência, a gente consegue uma coisa aqui, outra coisa lá. Deus deu a gente capacidades, né? Mas se a gente quer mesmo uma prosperidade real, é só através dele. E a oração é só através dele. Para finalizar, se algum momento vier na cabeça a pergunta, ou por uma pessoa, mas por que orar? É só a gente devolver com uma pergunta semelhante. Por que não orar? Não é que a gente precisa de razão para orar. A gente precisaria de uma razão para não orar, porque não faz sentido não orar. Não faz sentido nenhum a gente não orar. Então a pergunta é, por que não orar? Diante de tudo isso que a gente disse aqui, não tem razão para não orar, a não ser uma falta de fé muito grande. Mas por que não orar, né? Verdade. E então, só recapitulando aqui tudo que a gente já falou. Então, em primeiro lugar, ore porque você será atendido. Segunda coisa, ore porque a oração tem poder. Terceira coisa, ore com fé. E em último lugar, ore no nome de Jesus. Então, se você não tem essa prática de orar, de desenvolver nesse momento de conversa, igual nós falamos aqui, não que a gente tenha, né, um ritual, mas que a gente coloque isso como um hábito. Não, vou orar ali, vou ter um momento com Deus. Seu momento com Deus pode ser o dia todo. Não, a gente pode separar ali vários pedacinhos do dia ali, vai orando e vai batendo um papo com Deus ali e vai desenvolvendo isso. E você que, eu estava falando aqui, se você tem alguma dificuldade, de repente se você quiser, né, nos chamar no privado aí, ou você mesmo pode fazer essa oração: Jesus, eu tenho dificuldade com isso, me dá força aqui, eu quero ter mais oração, eu quero ter mais momento de oração, eu acredito que a oração tem poder, eu tenho fé nisso, em nome do Senhor Jesus, que aí a sua vida vai ser transformada. A pessoa que tem uma vida de oração, as coisas acontecem. Um exemplo que eu até usei nos adolescentes recentemente, foi sobre os avivamentos que já aconteceram ao redor no mundo. A característica principal de todos os avivamentos que aconteceram no mundo é a oração. Todos orando em prol da mesma coisa e sempre dedicando um tempo para oração. É só assim que as coisas vão ter uma virada de chave nas nossas vidas. Se a gente não orar, não vai acontecer nada. Igual tudo que a gente falou aqui, às vezes a pessoa não faz nada e quer que as coisas aconteçam. Então vai orar, lê a Bíblia, tenha um momento com Jesus, que eu tenho certeza que a sua vida vai ser transformada. Amém? Eu vou pedir o Léo para fazer essa oração, mas não desliga ainda não. A gente tem alguns recadinhos aqui, mas aproveita esse momento da oração aqui, para que o Espírito Santo possa tocar o seu coração e você realmente possa ter uma mudança de vida aí através da oração. Amém? Se você quiser fechar os seus olhos aí, ou você quiser orar de olhos abertos mesmo, o importante é que você tenha fé nessa oração. Beleza? Amém. Quem nunca ouviu aquela expressão, agora é só orar, só me resta orar.
Algumas pessoas deixam isso por último, mas nós colocamos a oração em primeiro lugar e só falta as outras coisas, mas que primeiro esteja a oração nas nossas vidas, amém? Senhor, Deus de amor, Deus de graça, Deus, nós nos colocamos diante de Ti. Deus, ó Pai, que o Senhor coloque em nossos corações, ó Pai, o anseio, o desejo, ó Pai, de falar com o Senhor em todos os momentos das nossas vidas. Deus, que a nossa oração seja sincera diante do Senhor. Deus, que nós possamos, ó Pai, ó Deus, abrir o nosso coração para o Senhor, que o Senhor desperte em nós, ó Pai. Ó Deus, assim como todas as batalhas, ó Pai, que nós encontramos na Bíblia, foram vencidas através da oração. O Senhor Jesus orou, o Senhor se retirava para orar. Apóstolo Paulo, quando foi encontrado, ó Pai, ali após a sua conversão, ele foi encontrado orando. Ó Deus, que nós possamos ter, ó Pai, uma marca nas nossas vidas que é a oração. Deus, que nós possamos ser uma geração, ó Deus, marcada pela oração, pela busca pelo Senhor, ó Pai. Ó Deus, constantemente nas nossas vidas. Pai, eu abençoo cada um, ó Pai. Ó Deus, aquele que tem dificuldade para orar, ó Deus, aquele que encontra barreiras, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor, ó Pai, destrave, o Senhor, ó Pai, derruba as muralhas, derruba as barreiras, ó Pai. Ó Deus, aquele que já tem o hábito, a frequência da oração, que o Senhor fortaleça ele cada dia mais e mais. Ó Deus, mas que nós possamos vencer, ó Pai, os desafios das nossas vidas, ó Pai, através da oração, através da súplica, ó Pai, nos colocando diante do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus por esse momento. E só 2 recadinhos aqui para a gente poder encerrar de fato. Primeira coisa, amanhã, domingo de ceia. Então a gente tem aqui os cultos 7h30 da manhã, 10 horas, 18 horas e 19h30. Então escolha um desses horários para você vir aqui, poder participar da ceia com a gente, um momento de comunhão. E a gente tem a ceia também na quarta-feira, quarta da vitória vai ter a ceia também, e sexta-feira no culto de libertação. Então escolha um desses dias, a gente vai estar fazendo aqui a ceia do Senhor, na verdade domingo e quarta que nós temos a ceia, e sexta-feira é culto de libertação, só para não confundir as coisas aqui. E sábado que vem novamente a gente vai estar fazendo a nossa live aqui, um momento de louvor, de oração, de palavra, que você esteja com a gente, quem puder aí, ajude compartilhando aí para que mais pessoas sejam alcançadas. E uma segunda coisa, você que tem o desejo aí de dar o dízimo e sua oferta, tem aí nas redes sociais da igreja os números aí, os dados, para você poder fazer um depósito, uma transferência, a forma que for melhor para você. Ou se você quiser vir aqui até a igreja, já que nós estamos tendo os cultos domingo, quarta e sexta, fique à vontade aqui nos horários de culto, tem gente aqui para te receber, para você trazer o seu dízimo ao altar, que eu tenho certeza que você será muito abençoado. Amém? Então, tem mais algum recado aí? Não? Quer dar um recado? Acho que é isso então. Na verdade tem um recado sim. A gente tem a nossa discussão teológica. Você que é adolescente ou jovem e tem interesse em conhecer um pouquinho mais da palavra, um pouquinho mais de Jesus, a gente faz um encontro semanal, uma vez por semana, através do Zoom, aplicativo Zoom, aquele de videochamada, e a gente faz a nossa discussão teológica. E a gente discute sobre várias coisas, não é nada aprofundado, você que de repente, discussão teológica é um negócio muito acima, eu não tenho conhecimento, não tem nada disso. A gente pesquisa lá os nossos temas na internet, mesmo a gente joga no Google, a gente já falou sobre vários assuntos legais, a gente já falou sobre a volta de Jesus, a gente já falou sobre bebida, nós vamos falar agora sobre música secular, as coisas sobre tatuagem. Então você que tem interesse, de repente coloca o seu telefone aí nos comentários, que aí nós vamos procurar seu telefone e a gente vai te chamar e te adicionar no grupo, que tem sido um momento especial de aprendizado lá, né? A gente ensina, mas também a gente aprende. Então tem sido um momento muito especial. Você que quer conhecer mais da palavra, mais de Jesus, cola com a gente, que eu tenho certeza que vai ser bacana para você em questão de crescimento mesmo, tanto em conhecimento quanto crescimento espiritual. Amém? Então, vamos orar aqui para encerrar? Eu oro, você ora? Você ora aí. Já falei pra caramba aqui, o Emerson vai orar, gente. Fica à vontade aí. Senhor Jesus, nós te louvamos por este momento, Pai, que tenhamos, Senhor Jesus, cada vez mais momentos na sua presença, cada vez, Senhor Deus, mais momentos como esse, que cada pessoa, Deus, que está assistindo em casa, seja ao vivo ou está assistindo esse vídeo em um outro momento, que essa pessoa seja abençoada em nome de Jesus, que essa pessoa
possa ter aprendido, Deus, a importância da oração, de tudo que nós dizemos aqui, Deus. Que essa pessoa, que todos nós, que cada pessoa que escutou essa mensagem, que escutou essa live, que ela possa ter uma transformação de vida e que ela passe, Senhor Jesus, a orar em toda ocasião. Que todos nós, Senhor Jesus, que a gente passe a estar atentos em oração por todos os santos, como a palavra que nós lemos. Senhor Jesus, que a gente ore com fé, que a gente ore, Senhor Jesus, sabendo que o Senhor poderá nos atender, que o Senhor nos ouve, que o Senhor nos escuta, que a gente ore sempre em seu nome, porque o poder somente está no Senhor. É o que nós oramos essa noite, que tenhamos um restinho de sábado aí na sua presença, Senhor Jesus, que a gente possa levar o amor a todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Amém? Então é isso aí, gente. Fiquem com Deus. Deus abençoe vocês. Até sábado que vem. Quem quiser vir presencialmente, como já foi falado, vem com a gente aí. Nós vamos estar aqui te esperando. Amém? Que Deus te